Olá, Inconscienters! Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a 6ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com a psicanalista Alessandra Martins. Ela é doutora em Psicologia Social pela USP, pesquisadora da Cátedra Eduardo Said e membro do GEPEF, que é um grupo de estudos, pesquisas e escritas feministas. E antes da gente seguir para a nossa sessão de análise, uma dica para você. Acabou de estrear na Folha O Pior da Semana, que é uma nova coluna minha. Funciona assim: os leitores do jornal escrevem contando coisas inusitadas, fazendo reflexões incomuns ou compartilhando algum caso, e eu vou responder daquele meu jeitinho lá que todo mundo conhece, com grande chance disso virar uma crônica bem divertida. E eu aproveito para dizer que a Folha está com uma campanha de assinaturas para mulheres com 2 meses grátis. Assina lá que você vai poder ler as minhas colunas e muito mais. Então, já estava contando aqui para a Alessandra, antes de começar a gravar, que ontem era domingo e eu fui assistir às aulas de Alessandra para preparar nossa conversa aqui. E porque eu sabia que ela tinha um trabalho super legal que falava do apagamento da vulva, eu falei, isso deve dar um papo muito bom, inveja da vulva, apagamento da vulva. Eu queria começar com a primeira coisa que eu vi lá do que você fala na aula que você mandou pra mim, que é do Unheimlich, que é esse estranho familiar, né? O lugar onde a gente já esteve em algum... Você sabe que você já passou por aquilo, mas por isso mesmo ele é estranho, o inquietante familiar. Todo mundo já morou dentro de uma mãe, né? Então, amei que você começou com isso. Queria que você falasse um pouco disso, que eu achei sensacional. Super interessante você começar com isso, porque, na verdade, no texto sobre o Unheimlich, né, que é um texto do Freud de 1919, ele dá exatamente esse exemplo, entre outros, sobre o estranho familiar, que é um dia todo mundo esteve perto da vagina da mãe. E é um lugar que é a casa, em certo sentido. E que depois a vulva, né, que a gente está chamando de vulva, mas é mais difundido o nome de vagina, que é só o orifício. Que é só o orifício, eu realmente pirei com a sua aula. Eu anotei 4 páginas aqui do meu caderno com corações e canetinhas coloridas. Que eu pirei, porque a gente não fala vulva, a gente só fala vagina. E a vagina é o orifício, a vulva é toda a parte ali onde a gente, enfim... Tem prazer, o lugar exposto. Sim. E tem uma coisa de medo desse lugar, né? Por isso o apagamento. E o Freud fala sobre isso no Inquietante, que a vagina, então, ela causa essa estranheza depois, né? Mas não tem tantas referências à vulva ou à vagina na obra freudiana como um todo, e nem ela ocupa um lugar central. Que ele próprio, ele falou que era um lugar estranho e para ele mesmo, né? Porque tudo eu falo, pênis, eu falo. Exatamente. Ele próprio tinha medo, eu acho, de tocar no assunto, literalmente. O que é um Unheimlich, para quem não é leitor de psicanálise? Um Unheimlich é um lugar que foi, em algum momento da vida, muito familiar, íntimo. Eu gosto de dar os exemplos que o Freud menciona lá. São várias figuras, né, do Unheimlich. Por exemplo, uma boneca, que eu acho que é bem tradicional nos filmes de terror. Uma boneca na infância, ela pode ter sido muito íntima. A criança conta segredos para a boneca. E depois todos esses conteúdos que são recalcados e que estavam depositados na boneca podem emergir. Por isso a gente tem medo. Aquela figura da boneca meio maldita, brinquedos assassinos. O palhaço, a boneca. É muito. A Alessandra, a história desse texto dela, ela foi convidada para falar sobre inveja do pênis, que é o meio que central na obra do Freud, e como ele é o primeiro, é uma obra, acho que é central na psicanálise como um todo. E aí, acho que você se recusou um pouco, falou, bom, já que é para falar de inveja, eu vou falar da inveja da vulva e desse apagamento. Na verdade, eu estudo várias coisas, assim, fragmentadas. Eu brinco que eu gosto muito de trair os autores que eu estudo, porque daí eu vou misturando as coisas. É um método bem pouco convencional. Mas eu fui convidada para falar da inveja do falo, né? Em geral, porque o Freud falava da inveja do pênis e o Lacan passou a falar da inveja do falo, dizendo que o falo não tem a ver com o órgão. Mas eu tento mostrar como essa materialidade inicial, ela é sim importante. Então,
usar o termo falo, tem gente que vai mostrando a etimologia do termo falo, que não tem nada a ver com pênis, e o falo é um objeto vazio, né, destituído de materialidade, então não teria mais a ver com pênis, é um objeto que convoca o nosso desejo. Mas o Lacan, ele fala de uma coisa física, de uma presença, de algo que existe, né? Como é que pode ser vazio, então? Pois é. Então, tem várias passagens da obra que denunciam que tinha, sim, uma materialidade e que essa materialidade, ela tem toda uma herança e um repertório do patriarcado. E é muito nítido quando você vai lendo com uma lente feminista, né, a obra do Lacan. Então, tem um certo escamoteamento da materialidade a partir desses processos de abstração na obra do Lacan, do meu ponto de vista, né, inclusive do falo. O falo ser abstrato, um objeto vazio, né, que convoca o desejo, não, tem um lugar, que objeto é esse? E daí você vai escavando e você vê que tem um lugar. É muito preciso, e eu tentei fazer isso em outros momentos lá das minhas pesquisas, mas em relação à vulva, eu fui chamada para falar de novo da inveja do falo, que é muito discutido já, para quem estuda feminismo, psicanálise, e foi muito bem destrinchado já, então eu decidi falar sobre a inveja da vulva, porque eu estava às voltas com essa obra do Courbet, que chama Origem do Mundo, e na verdade ela é uma obra fundamental para pensar o lugar da vulva na modernidade. Que é aquela imagem que é uma vagina, a mulher tá deitada, a gente não vê, ela não tem rosto, né, no quadro. Sim. É um quadro de 1800 e... Acho que 56. 56, eu anotei, 1866. 66, é. Então, e essa obra, na verdade, ela reintroduz uma dimensão simbólica da vulva que na modernidade foi apagada, né? E isso a gente consegue identificar num livro que é super divertido, que a gente tinha comentado, que você leu também, né? Da Liv Strömquist, que é uma sueca. Que também chama A Origem do Mundo. Que também chama. E ela é muito divertida, é muito divertido o livro. Não, é maravilhoso. Eu li primeiro A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Ela tem um novo agora que chama Na Sala dos Espelhos. Eu tô doida pra não comprar. Conheço, nem vi que existia isso. E A Origem do Mundo eu li depois. Primeiro eu me apaixonei pelo mais recente dela. Ela é sensacional. E é uma gata. Mas aí ela fala dessa dominação, né, para fins de trabalho, colonização, racismo e por isso o apagamento da mulher e da vulva. Ela fala até uma coisa engraçada que contradiz isso do apagamento. Ela fala, todo mundo fala do apagamento, eu vou falar que tinham homens muito curiosos em relação à vulva. Só que era uma curiosidade justamente para colocar a vulva num lugar... de fetiche. Eram várias imagens, né? Então, por exemplo, na Idade Média, era para mostrar que a vulva tinha alguma coisa a ver com o diabo. E depois, na medicina, houve mesmo um apagamento, porque nos manuais de medicina, ela mostra isso e depois você vai pesquisar e tudo que ela mostra no HQ, com muita diversão, assim, muito engraçado, você vai pesquisar e tem fundamento. Então, nos manuais de medicina, a representação do órgão genital feminino é de perfil, aí tem um orifício da vagina e depois todo o órgão reprodutor interno, mas não tem todas as partes da vulva. Até essa coisa da gente nunca falar vulva, né? A gente só fala vagina, enfim, não é a parte toda de fora ali. Então teve um apagamento, serve só como um órgão reprodutor ali para expelir a vida ou, sei lá, fazer um xixi. Um depósito de esperma, exatamente. Não existe a mulher, né? Pois é. Eu fiquei lembrando muito daquela coisa, eu peguei uma fase de colégio bem machista, assim, não sei como é que tá hoje, mas que os meninos falavam, mulher é uma vagina ou uma buceta com um monte de carne em volta. Não me interessa a mulher, me interessa o buraco. Mulher é um buraco com um ser humano em volta que não me interessa. Tinha essa piada que os meninos falavam, né? Isso há, sei lá, 30 anos, eu tô com 43. E mulher ainda ria disso, porque, vamos ficar amiga dos meninos, tem esse apagamento. E quando você fala de apagamento, eu fico pensando também, hoje em dia menos, mas também na minha adolescência muito, que era essa coisa do clitóris, onde fica o clitóris, o que é o... Gente, o clitóris, ele tá exposto que nem o nariz. Qual que é esse mistério todo pra achar o clitóris, né? Não, mas o clitóris, então, na década de 90, descobriram que o clitóris tem uma dimensão muito maior do que aquele botãozinho. Sim. Ele envolve a vulva, né? Sim. Assim. Mas é uma descoberta muito recente. Se a gente for pensar, né, essa dissecação dos cadáveres e tal, começou a acontecer no século XVII.
17. E não houve interesse por todo o órgão. Essa complexidade nunca pararam para olhar, né? Então isso já é curioso. Mas do homem pesquisaram bastante, né? Sim, fala-se. Na psicanálise virou o objeto de desejo, né? Assim, sim. Invejável. A primeira que falou de inveja de alguma coisa relacionada à mulher foi a Melanie Klein. Foi. Pra quem é muito, sei lá, não sabe nada de psicanálise, tem essa coisa toda do Freud falar que a vagina era como uma ferida aberta, é algo castrado, como se fosse uma imagem de uma mutilação, ausência, furo, abismo, falta. A gente encontra todas essas palavras em textos de psicanálise. Sim. E quando chega o Lacan, ele continua nisso, né? Ele fala lá que o falo não é o pênis, que é um objeto vazio. Mas aí você vai lendo, você vai entendendo que ele tá falando do pênis também. Em vários momentos. Claro, é uma coisa não tão evidente e tem as suas vantagens ter passado do órgão para um objeto, porque daí o objeto circula, não necessariamente está grudado num homem. Porque pro Freud é bem assim, a filha tem raiva da mãe e vai se voltar ao pai porque ela percebe que a mãe é castrada e que por culpa da mãe ela também é. O Lacan ainda vai para uma coisa mais de objeto, que daí uma primeira psicanalista que eu tive há muito tempo atrás, falava muito das mulheres fálicas e eu tinha uma raiva disso, porque por que não pode ser uma mulher xânica, vulvônica? Sim. Por que precisa ser fálica, né? Por que se alguma coisa do meu poder incomoda, precisa passar por um falo, né? Então, eu acho que isso é bem importante, porque eu acho que tem uma dimensão que a gente tem um ganho abstraindo, né? Então, esse objeto circula. Independentemente do nome, tem um objeto do desejo que circula. Então, tem uma vantagem de pensar onde está esse objeto, afinal, né? Sim. O que foi fisgado, qual o colorido dele. Um falo, quer dizer, ele convoca, a gente reconhece objetos que nos convocam. Isso é muito interessante. Por outro lado, o apagamento, quando a gente faz esse processo de abstração do Freud para o Lacan, né, do que é inveja, afinal de contas, é o que está em jogo dentro de um cenário social e político. E assim, por que é o falo? Por que é o pênis? Não é porque é um objeto mais bonito do que a vulva, né? É sobressalente, sei lá. Não tem nada a ver com isso. É porque eu fico sempre dando esse exemplo, assim, quando eu vou falar sobre isso. Para quem tem filho, vai passar por aquela situação que a criança está saindo da fralda e fica na privada ali, né? E uma hora ela fala, mãe, vem me limpar, né? Então, esse mãe vem me limpar, ou a mãe que vai limpar, eventualmente a babá. E o pai tá fora de cena, né? Ele é uma abstração. Ele tá fora, ele não tá limpando as merdas ali. Então, qual o lugar mais atraente para a criança? Total. É um lugar que ele tá fora ali de limpar as merdas. Nossa, você falou um negócio... É brilhante isso, porque assim, quando a minha filha tinha uns 2 aninhos... Ela tá com 5 agora, de 2 para 3. Ela falou, mamãe, eu quero ser menino, eu queria ter nascido menino. Daí eu falei, tá, uma conversa sobre gênero, estou preparada, sou progressista, vamos lá, uma conversa sobre gênero. Aí eu falei, Rita, por quê? Ela falou, porque você vive muito cansada. Olha isso. O lugar da mulher é esse. Exatamente, é uma dimensão de trabalho. É um lugar social de poder, de bem-estar, né? E tem essa abstração que tem algum lugar, né, social, sei lá, onde está um lugar muito mais interessante, provavelmente, do que limpando merda. E eu acho que a criança, ela vai testando esse lugar de submissão, né? Quem está submetido. Então, historicamente, esse lugar do falo, do pênis, tem a ver com uma estrutura social, né? Então, a representação virou, para o Freud, o órgão. Nessa abstração, a gente perde, que o Lacan faz, do pênis para o falo, a gente perde de vista o que estava efetivamente acontecendo ali naquelas cenas todas, né? Eu contei uma, mas poderia destrinchar várias ali, que mostra uma estrutura desigual desse ponto de vista do trabalho. Do trabalho com as crianças, na casa, né? Uma distribuição. E hoje em dia, o homem ainda ganha salários muito melhores, tudo. Mas eu fiquei pensando da palavra vulva, que eu achei super legal que você falou, né? Que ela pode ser vulva, que é uma palavra que quer dizer desejada, mas ela também é um lugar não passivo do que envolve, do que encobre o objeto. Você foi atrás dessa parte mais de etimologia. Sim. Então, onde eu vi isso, tem um festival de peças de teatro que acontece em São Paulo, que chama MIT, né? Mostra Internacional de Teatro, e teve uma peça que chamava Vulva, e eu vi antes da pandemia, e lá que eu vi toda essa outra dimensão da vulva. Eu tinha esquecido disso, agora que fui trabalhar eu retomei que eu vi essa peça um dia. E aí tinha toda essa história de recuperar a etimologia, que a vulva ela envolve,
né? Tem uma coisa do desvio, do desejo. Então, a gente pensa na mulher, inclusive, na psicanálise e na vagina, né? Porque nem tinha vulva, na literatura escrita mesmo, como algo passivo, que só recebe. Quando, na verdade, é um modelo de atividade diferente do pênis, né? Tem uma natureza diferente. E daí o que eu penso é justamente como essa materialidade pode se converter num campo de linguagem diferente. Toda uma articulação teórica da psicanálise, enfim, todo um discurso que é muito diferente, porque vem de uma materialidade diferente. Né? Então, para mim, não é uma abstração, entendeu? Essa coisa do falo abstrato, que é um objeto. Não, tem uma história. Agora, tem a coisa que a gente brinca muito nas redes sociais, né? Da autoestima do hétero branco, que é... Mas o homem super acreditou que ter um pênis faz dele muito sensacional, né? Teve ali, acho que umas tia-avó que falaram. O homem realmente, ele tá parado ali no Freud. Ele não foi nem pro Lacan de achar que o objeto pode estar em outro lugar. Porque ele acha muito incrível mesmo ter um pau. E tudo é em torno disso. E se por 2 segundos na transa fica broxa, acabou a vida dele. Ele acreditou muito nisso, né? De onde que você acha que vem isso? Não, e é muito opressor, né? Tanto é que eu acho que a maior manifestação de horror ante uma impotência foi o termo imbrochável. Total. Né? Que o imbrochável, imagina... Mas o meu pai... Não sei quantos Viagras, né? Comprados com dinheiro público. Dinheiro público. O meu pai, ele é super bolsonarista, né? Já fiz vários textos sobre isso, porque é um sofrimento pra mim. E no meio da pandemia, um monte de gente morrendo e, enfim, aquela tristeza toda. Eu falei, como é que... E ele teve um dia que ele chegou na minha casa triste. Ele falou, realmente, eu acho que Bolsonaro me decepcionou muito. Eu falei, ele se ligou, né? Porque não tem vacina, tá morrendo um monte de gente, o cara é antivax, não sei o quê. E ele falou, porque essa ex-mulher dele que deu entrevista falando que teve que trair ele porque ele não dava no couro. Meu pai ficou decepcionado porque talvez o Bolsonaro broxasse. E não porque tinha 700 mil pessoas morrendo. Mas é isso, tem algo em torno disso que pra mim é surreal, assim. Eu nem alcanço essa loucura. Eu tentei pensar um pouco sobre isso, mas também isso é uma das camadas, né? São tantas, assim. Mas eu acho que tem no próprio Freud 2 modelos de temporalidade, e que eu acho que isso é importante. E tem um cara que chama Barhofen, do século XIX, e ele escreveu sobre o matriarcado. Ele tem uma obra só sobre o matriarcado, que dizem, os antropólogos dizem, hoje em dia tudo isso é muito discutível, mas que não teria havido sociedades matriarcais de verdade, outros dizem que sim, sei lá, eu não sei isso. Então essa obra é sobre mitos matriarcais, de sociedades matriarcais. E aí ele fala uma coisa, um Barhofen, esse cara, que me chamou a atenção e depois eu fui desdobrando isso em alguns lugares, que tem uma certa dimensão de medo em relação à mulher, porque a mulher, no próprio corpo, assume um caráter efêmero da existência, porque ela engravida, depois tem filho, então tem essa passagem do tempo na mulher, ela encarna... Isso que causa inveja, na real, né? Causa terror, a coisa do Heimlich, de novo, né? Causa uma atração, porque é muito... tem um brilho e, ao mesmo tempo, um medo, porque é passageiro. Né? Eu lembro de um negócio que falava de vagina dentada. Fulana tem a vagina dentada. Sempre uma história de medo, né? Sempre. Em relação às mulheres, sempre. Mas essa coisa do tempo, acho que é interessante, porque... Se a gente for pensar o que é o imbrochável, é um cara que quer ter a posse das mulheres, posse das terras, né? Então, assim, essa coisa da terra como propriedade privada, né? Todas as coisas que se mantêm estáveis são parte do patriarcado, o acúmulo de capital. E a própria divisão sexual do trabalho, ela aconteceu lá atrás para acúmulo de dinheiro. Então, essa coisa de preservar, ela faz parte do patriarcado, ao passo que o tempo da mulher é esse do efêmero. E o Freud tem esse texto que se chama Luto e Melancolia, que é de 1917, que é um texto que mostra uma temporalidade que fixa as coisas. Então, eu não deixo... a melancolia é uma recusa do luto, que o luto é ir elaborando a perda. E ele tem outro texto da mesma época, que acho que é não lembro agora exatamente o ano, mas acho que é 15, não sei, que chama Sobre a Transitoriedade,
que o Freud está passeando com um artista e o artista fala, nossa, horrível, porque a gente está vendo essas flores tão lindas e tal, mas amanhã elas vão morrer, né? E o Freud fala, na verdade, essa é a beleza das flores. Se elas ficassem eternamente assim, não teria beleza. Então, essa temporalidade da fixidez e de um imbrochável, eternamente imbrochável, e de algo que é passageiro, efêmero, eu acho que ela é fundamental para entender o patriarcado. Fantástico. E a mulher, ela se transforma muito ao longo da vida, né? Eu acho que até daí que vem essa coisa do homem envelhece melhor. Como se o homem pudesse ficar com 18 anos. Isso que você tá falando do que é imutável, do que não se transforma. Eu acho que daí vem a coisa do homem é moleque para sempre, homem envelhece melhor. Como se fosse, assim, um ser imbrochável de 20 anos que vai estar molecão e imbrochável e parecendo jovem aos 70, como se isso fosse uma coisa legal. E a mulher que passa por todas as transformações, tem filho ou não tem filho, mas tem toda a coisa hormonal, né, fases da lua, sei lá, tô pirando aqui, mas que passa por essas flutuações, né, como sendo, e que é lindo, que é muito mais próximo da vida, né, de como tudo funciona, causa essa, porque acho que é o que o homem tem mais pavor e a mulher consegue fazer. Sim. Que é essa flutuação, esse altos e baixos, né. Não, sensacional. Isso explica, você tava falando, isso explica muito o patriarcado. Eu acho que é uma das dimensões, né? Mas eu acho que tem essa história de não conseguir admitir a perda. E aí o que acontece é uma recusa permanente, né, dessa condição não potente ou frágil, que é a fragilidade da vida, né, que tem a sua beleza. Essa recusa acaba redundando numa coisa de destruindo o entorno, é impressionante. Sim. Então a falta vai aumentando, né, vira o buraco recusado vai virando um negócio incontornável. Corroído. E eu fiquei também pensando, vendo a tua aula, lendo os seus textos, na coisa do nojo da vagina, né? Então, assim, precisou, sei lá, 30 anos de revista para ensinar a mulher que homem que tem nojo de sexo oral, por exemplo, talvez não goste de mulher, que não é normal ter nojo. E uma coisa que eu ouvi muito ao longo da vida é homem falando que tem um monte de tipo de... que fala vagina, né? Não falava vulva, falava errado. Mas tem um monte de tipo de vagina e tem umas que os lábios são muito grandes, são muito pra fora. São como se fosse assim, com sorte eu não vou pegar uma horrorosa. Como se todo pau fosse lindo, maravilhoso e igual e lindamente grande, duro e bararã. E que a mulher tem que ter muita sorte pra pegar uma bonitinha, porque tem essas vulvas feias. E eu escutava isso e eu falava, o que acontece com o mundo? Isso eu nova, na faculdade, isso há 20 anos atrás, né? Tinha essa coisa do nojo também, né? Que lugar é esse, né, de ter que atender, porque as mulheres atualmente fazem plástica. Fazem plástica. É, porque essa é outra dimensão do patriarcado, que eu acho muito importante de falar. Isso está também na antropologia, no Lévi-Strauss, e depois tem gente que critica o Lévi-Strauss, enfim. Mas a mulher, no jogo social, ela é um objeto de troca para que se estabeleça as relações entre os homens, né? Então, as sociedades patriarcais, enfim, e o Lévi-Strauss mostra isso em sociedades não, digamos, europeias e tal, elas, em tese, sempre funcionariam com essas trocas, a partir dessas trocas, e o objeto principal de troca é a mulher, porque ela permite, primeiro, uma coisa exogâmica, então você sai da família e se relaciona com outras partes da sociedade, não fica ali numa coisa endógena, todo mundo junto. E então essas trocas permitem isso, e o casamento é a principal, né? O que você ganha ali casando. E eu fiquei pensando muito nisso, porque as mulheres querem ser a melhor mercadoria. Sim. E daí fica vendo o detalhe do detalhe para agradar, para ser a melhor mercadoria nesse jogo. E agora tem o negócio que tá todo mundo fazendo, que é a harmonização facial, e tem a harmonização de vulva. Pra ficar com a vulva. Essa eu não sabia. Existe a harmonização facial de vulva, que é pra parecer a vulva do quê? De quem? Que loucura, né? E tem um modelo que eu acho que deve ser da pornografia, né? Sim. Mas eu acho que isso que você trouxe, que eu achei interessante, né? E os homens não param para pensar no pênis, né? Se é bonito, se é grande, se é... Enfim, porque a gente compra esse lugar, que a gente tem que agradar, né? É muito bizarro. Mas aí você fala na sua aula, pra onde que você deu aquela aula? Eu dei lá na UFMG e depois eu dei num grupo que eu tenho com várias parceiras que chama GPF, que é Grupo de Estudos, Pesquisas e Escritas Feministas. Não, eu amei que era assim, boa tarde a todos do Grupo de Estudos Feministas, né? Um grupo para mulheres, aí eu olhei assim, tinha 30 janelinhas com mulher e um cara. Aí ele ficava meio olhando para baixo, assim, que até o Luiz, que eu conheço, que é um amor de pessoa. Mas aí na
sua aula, quando você começa a falar da inveja do seio, inveja de gestar um filho, inveja da vulva, que não tem nada disso de que a vulva tem um lugar próprio e adequado, não é mutilada, você fala da Karen Horney, que eu amo esse nome, e fala da Melanie Klein. Mas a Melanie Klein veio antes, né? Contemporânea. Elas são contemporâneas. Eu, quando li Melanie Klein pela primeira vez, foi um alívio, assim, porque parecia que eu amava estudar um negócio, mas que eu ia ter que estudar um negócio machista pra sempre. Dá meio um alívio quando você chega no texto dela pela primeira vez, né? Sim. É uma primeira que fala alguma coisa. E aí eu queria que você falasse pela Melanie Klein um pouquinho desse... Como que ela vê esse apagamento da vulva? Ela vai pra outro lugar, né? Ela não fala disso. O que me chamou a atenção, esse texto da Melanie Klein eu acho muito bom, chama Inveja e Gratidão. Sim. Ela fala de várias figuras da inveja. E o que me chamou a atenção é que a inveja, ela tá dentro de outros aspectos da destrutividade. Então tem a voracidade, tem a inveja e o ciúme. E a inveja, eu acho que isso é muito curioso mesmo, porque você pensa sempre quase de um jeito da física, ação e reação. Sim, não é, né? Você vai ter inveja de coisa boa, Exatamente. De quem só te fez coisas boas, né? E que pra ela é isso, é inato. É inato, incrível. Daí você fala inato, não colava pra mim. E acho que é muito chocante porque foge do controle. Você tá fazendo tudo de bom. Sim. E mesmo assim pode ser um alvo de ataque, de destruição. E é incômodo porque numa primeira leitura você pensa, ela tá falando de pessoas que nascem boas e pessoas que nascem más. E não tem nada a ver com isso, né? E a gente tem que admitir né? A gente tem inveja. Mas é ser humano, tem raiva, tem, né? Quando eu li a voracidade quando a Melanie Klein escreve sobre voracidade, eu falei, gente, é o que eu fiz minha vida amorosa inteira. Eu quero tirar tudo da pessoa. Tô na terapia há 20 anos por isso, assim. É como aprender a amar. Porque se deixar, eu quero secar a alma daquele indivíduo, sabe? Bem histérica. Eu quero mais, ainda não tá bom, eu quero mais, ainda não tá bom. Até a pessoa falar, cara, não te aguento mais. Aí eu me apaixono. Mas aí você tem que ver a antropofagia, assim, porque é uma coisa de devorar. E eu acho que é um modelo amoroso, absolutamente legítimo, que a gente não admite, né? Não admite. Mas isso, o seu apagamento histórico, né? É uma batalha mesmo para a mulher se fazer visível, né? Sim, por isso que eu sou apaixonada por qualquer literatura de autoficção e acho que isso é absolutamente conectado com psicanálise. São livros, qualquer mulher contando a sua história, desde que seja bem escrito, tenha uma preocupação literária. Para mim são livros, assim, que deviam ser estudados no mestrado de ciências sociais, aquilo. Porque assim, a mulher precisa contar a história dela. Claro. Não, e também o eu, né, mesmo a gente voltando agora para Lacan, virou um alvo de ataque, assim, o eu, a gente tem que fazer uma dissolução do eu no processo de análise, sendo que é muito importante, especialmente para as mulheres negras, enfim, para toda, né, os indígenas contarem a história a partir de um eu, porque não tem um discurso estrutural que os inclua. E o que é o eu? O eu, ele é um pouco amaldiçoado, digamos, porque é mesmo o lugar mais difícil, são as nossas defesas. Sim. Né? É o lugar de defesas psíquicas. De ego. E as defesas são feias, mas eu acho muito bonito a gente assumir as nossas cicatrizes. Sim, é bonito, porque é um processo histórico, são defesas que vieram de lugares difíceis. Sim. E esses lugares não são só individuais, né? Eles estão inseridos na sociedade, tem um aspecto político que determinou esses acontecimentos também. Então, essas defesas, elas são reveladoras, né? De toda essa camada política, social. Não tem por que esconder. Sim. Principalmente para mulher, né? É. Eu vejo, tem um bate-papo que eu faço, um curso de autoficção, é 98% mulher querendo contar as histórias, querendo entender. Metade da minha vida sexual, um dia me caiu a ficha de que eu não gostava do que eu tava fazendo, que eu me sentia abusada. A mulher precisa falar muito, né? É muito tempo sem falar. Importante, eu acho que é importante falar, mas que isso também ganha essa dimensão simbólica, né? Então, em relação à vulva, eu acho que a primeira vez na modernidade que a vulva ganhou essa dimensão simbólica de linguagem pode ser pintura, não é só a fala, que foi com Courbet. É uma pintura muito revolucionária. E abriu, assim, vieram artistas depois que começaram... Muito timidamente, demorou. Depois tem, né, os que eu tentei trabalhar, que eu não sei de todos, né, assim, os que eu me aproximei um pouco mais, acho que especialmente esse eu gosto, que é o Egon Schiele, que é um expressionista, né, e as representações eu acho que são muito boas de vulva. Ele fazia um trabalho de pintar dentro de um consultório ginecológico e tinha um embate do olhar. Eu não sabia disso, ele ficava dentro de um consultório ginecológico. Ele fez
combinou com um médico, enfim. Parceiro ali do médico. Um parceiro, algumas mulheres topavam. E para ele era um material de trabalho. Só que as mulheres ficavam putas, olhando assim, enfrentando com o olhar. E ele pintando e enfrentando com a pintura. Então, tinha um lugar que não era a mulher enquanto objeto. Para a pintura acontecer, ela tinha um embate ali. Né? Porque as pinturas que tem mulher nuas, a vagina tem todo um contorno, ou ela é mitificada, né? Assim, tem um contexto em torno. E você falou também da coisa do racismo, dos lábios genitais grandes. Você fala isso, né? Que tá no livro da Liv Stronsky. Tá, que tiveram médicos, né, entre aspas, que tem esse lugar muito ideológico. A partir do século XIX, foi construído todo um discurso médico para justificar processos de colonização, né? E um deles era o da mulher negra, muito propensa o homem negro também, né? Coisa do homem negro ter um pênis enorme, né? Esse lugar da sexualidade. O Corra, aquele filme que eu acho que é o melhor filme que eu já vi na vida, tem isso, né? Aquela família racista da menina, o irmão dela começa a falar: você deve ser maravilhoso pros esportes, né? Você não deve falhar nunca, como se fosse um elogio, mas essa coisa do sobre-humano, né? É uma loucura isso. E aí, para justificar, você tava explicando que... Não, para justificar processos de colonização, tem essa divisão, que o trabalho intelectual ele é mais elevado, e o manual, né, que é essa coisa do corpo e inclusive a sexualidade, tudo isso muito animalesco, digamos, seria da população negra. Então acontece também em relação à vulva, né, e daí foi alvo de curiosidade, acho que isso. E o que você acha dessa coisa toda do sagrado feminino, de ter que enaltecer muito a menstruação? O sagrado feminino não é só isso, mas é porque tem muito nas redes sociais, porque a gente está falando para a história e para a vida das mulheres, o quão terrível foi todo esse apagamento da história da vulva. E aí, o que seria uma exaltação da vulva poderia estar dentro dessa coisa toda do sagrado feminino. Mas acaba caindo, às vezes, em papinho de Instagram, assim, numa coisa meio simplória, meio hashtag progressista bobinha, eu tô em dia com o meu sagrado feminino porque eu passei a menstruação no meu rosto. Eu acho que vai pra um lugar meio bobo, que não é isso, né? Daí a gente cai pra um lugar da natureza, né? Porque eu tenho interesse na linguagem. Então tem uma dimensão estética, que é essa das pinturas, de todo um repertório simbólico dentro das artes, dentro da linguagem, que daí mistura com a linguagem que é a preponderante, que é essa do patriarcado, mas que a gente tem que bagunçar dentro desse campo, disputar lugar, poder, inclusive, né? Um discurso diferente. Eu acho que dá cada vez mais complexidade para o campo da linguagem. Quando a gente recai na coisa da natureza, menstruação, que bom que a gente evoluiu, né? Assim, tem gente que consegue um campo de linguagem por aí, né? Mas eu não é o meu interesse. Eu gosto mais dessa dimensão da forma da cultura. Então, partindo da vulva, que é uma coisa diminuta do corpo, indo para o campo da linguagem, eu acho mais interessante do que voltar para a natureza, menstruação, etc. Sim, mas voltando muito rapidinho para Melanie Klein, o que ela quer dizer com a inveja do seio, a inveja da mulher poder engravidar? Quando ela fala disso, ela vai na coisa do Freud, de que daí... Porque o Freud cria todo um comportamento que a mulher vai ter, e o homem vai ter, e bararã, e o Édipo. Onde ela vai com essa inveja? De seio, de gravidez, de tudo. Então, ela parte da experiência clínica, assim como a Karen Horney, né? Que eu acho muito interessante, porque o Lacan recusa isso para pensar o discurso dele, psicanalítico, ele não fica dando exemplo, ele dispensa a parte empírica, digamos. E essas mulheres partem dessa experiência e vão observando, e a Melanie Klein, inclusive, como mãe, como alvo de inveja, ela teve super embate com a própria filha. E a Melanie Klein é uma que estava deprimidíssima com a gravidez e foi trabalhar como psicanalista e melhorou, né? Sim. Ela começou fazendo análise porque ela tinha uma depressão paralisante, né? Porque ela não se encontrou no lugar só de ficar dentro de casa cuidando de filho. A história dela é muito bonita, né? Que ela não fez uma formação na universidade. Ela tinha uma escrita que é muito maluca, a escrita dela. Sim. E as pessoas queriam dar uma amainada no estilo. Ela falava, não, esse é meu estilo e acabou. Então, ela é muito corajosa. Agora, a coisa da inveja, eu acho isso muito importante, que na clínica a gente observa, é muito evidente o que a Melanie Klein fala. Então, na clínica, assim, até hoje, a gente vê adultos sempre falando
ainda da mãe, das insuficiências da mãe, então, tanto um ódio da mãe como uma gratidão exacerbada, indicam que não houve um processo de luto em relação à mãe. E tem um lugar meio invejoso de paralisar o objeto, né? Querer ainda coisas desse objeto. Sai desse objeto, vai para outros, né? E não sai. Eu acho que a coisa da inveja, que para mim foi muito nova, agora que eu pesquisei isso, é que a inveja tem a ver com olhar. Na etimologia de inveja, do latim, tudo tem a ver com olhar, mas sempre é um mal olhado, invídia, né? E daí tem a ver com essa coisa de depositar um mal olhado nesse objeto que eu gostaria que fosse meu, mas aí eu destruo. É a minha maldade que eu não quero ver dentro de mim, eu boto ali naquele objeto, aí eu fico persecutório. É o que eu quero, não tenho, e daí eu quero destruir, né? No senso comum. Mas eu acho que tem um lugar que a gente não nota, que é da inveja, que tem a ver com olhar, mas de eliminar o objeto, não enxergando o objeto, que eu acho que é o que acontece com as mulheres na história, né? Isso que você estava falando, eu acho que eu tenho que falar de mim, sei lá, né? Tenho que ter voz. Eu acho que faz todo sentido, porque se a gente não ficar gritando, falando... Eu tenho um amigo que falou pra mim, eu adoro o programa do Mano Brown, mas eu quero ouvir o convidado, o Mano Brown fica falando. Eu falei, gente, pra mim a melhor coisa do programa do Mano Brown é quando ele fala. Eu quero saber a história do Mano Brown. Mais um programa de entrevista que a outra pessoa não participa, e assim, é o Mano Brown, gente. Eu escutaria, se fosse só ele falando dele, eu ficaria escutando. Mas tem esse incômodo, né, da pessoa querer contar a história dela. Eu quero ver lá o famoso que ele tá entrevistando. Não, deixa o Mano Brown falar dele também, é pra isso que tá lá o programa. Sim. E tem isso da mulher, né, da mulher que fala muito, que conta muito a história dela. É sempre isso, né, é a mulher, é o homem preto, né, mas tem esse lugar o cara não pode falar, porque é um homem preto. E quem comentou isso comigo foi um cara super progressista, é uma loucura isso. Então, esse apagamento eu acho que ele chama atenção, né, um processo contínuo de apagamento que eu acho que tem a ver com a inveja, porque a inveja também, ela denota um amor muito intenso. Por que acontece a inveja, né? Pensando na Melanie Klein, o seio é bom demais. Como é que a pessoa consegue ter um negócio desse? Nossa, como é que faz para lidar com tanto amor, com tanta coisa boa? É difícil elaborar. Quando você vê uma coisa muito boa, você fala, quero para mim, como é que eu faço? Aí você não tem fôlego para chegar naquilo, né? Você não sabe, tem um mistério também do objeto. Como é que esse objeto tá pronto desse jeito? Como é que ele conseguiu, né? Quando a gente olha para alguém e fala, nossa, ou para alguma coisa, essa coisa é inatingível, porque tem um mistério do processo, como é que a pessoa chegou lá. Esse mistério, como eu não consigo saber, né, o processo, como é que é o caminho, talvez eu queira o quê? Apagar para não lidar com aquilo, porque eu não vou conseguir, né? Eu acho que o seio para Melanie Klein é a representação disso, é um objeto que é mágico, é gostoso, alimenta, dá amor, é muito gostoso, né? Assim, começo da amamentação, para mim, não sei, na minha experiência, mas depois... Eu amei amamentar. O começo dói muito, mas depois é muito gostoso. Sim. É uma linguagem complexa, né? Você tá ali, dá a mãozinha, tem uma troca de olhar. Demais. É muito legal, né? Do ponto de vista da linguagem, que também é apagada no discurso psicanalítico, tem uma importância desse momento muito grande, mas o campo da linguagem da cultura, ele está localizado no Édipo, mas não, tem toda uma linguagem da mãe com o bebê complexa, que começa ali, a gente teria que traduzir isso em coisas mais complexas, né? A Melanie Klein fez isso já, mas eu acho que ainda tem muito trabalho para ser feito. E aí eu fiquei pensando, você até fala dela na sua aula, da Juliana Notari, que tem aquelas vaginas imensas, né? Mas ela é contemporânea nossa, né? Ela é brasileira. Ela é brasileira. Ela ganhou uns instrumentos médicos, ela achou, tal, e nesse instrumento médico, que era, não sei se era para abrir a vagina mesmo, um ginecologista, e estava escrito diva. E ela ficou com esse significante, diva, né? E diva, que era uma coisa que... E ela começou a fazer uns buracos na parede com o instrumento e colocar sangue em volta, e é muito bonito, plasticamente. Sim. E aí teve uma espécie de... É uma land art, né? Que tá, acho que em Pernambuco, que é uma... vulva imensa. E aí causou uma super polêmica. A gente acha que não, né? Mas até rolou, hoje. Deve ter um... E eu fiquei, pela sua aula também, descobri que a Louise Bourgeois faz essa obra que você chamou de obra despedaçada, né? Ou é só acho que ela faz
o seio, aí ela faz um pênis ou o saco escrotal, sei lá o que ela faz. E aí tem você conta, né, na sua aula que tem uma entrevista dela, ela falando que os pais queriam que ela fosse menino. Sim. Interessante ela não ter ido pra coisa, então, de, sei lá, fazer vulvas, etc. Ela foi pra um lugar meio quase esquizoide, né? Pois é. Então, eu acho que a Louise Bourgeois, eu gosto muito da obra dela. Teve uma mostra dela muito grande no Instituto Tomiotá, que faz alguns anos. E a leitura da obra foi bem psicanalítica. Então tem o catálogo, tudo isso tem diário, tem um monte de coisa. E daí você vai vendo que a leitura que era feita dentro da análise dela era ainda dentro desse registro da inveja do falo. E eu acho que a obra dela tem essa marca. Mas ela dá entrevista dizendo, né? É porque ela é a inveja mesmo, né? Ela fala, eu tenho inveja porque meus pais queriam que eu tivesse um pinto. Então, Sim. ela tem mesmo a inveja. Né? Mas ficou parada nisso. Sim. E a análise não ajudou a mostrar que aqueles objetos parciais, outros, tinham uma superpotência, sim, né? Sim. E ela não fez, por exemplo, a vulva. Também é curioso, né? Sim. Ela não foi, né? Ela não deu a volta. Ela ficou ali. Ela tem esse pênis dela pendurado, é muito bonito. Sim. Depois tem uma boca que ela devora vários pedaços. Maravilhoso, que é a morte do pai, né? É bonita a obra dela, eu gosto muito. Mas eu acho que ela tá bem... Mas aquela aranhona não era uma vagina, hein? Uma vagina... pode ser, mas é uma coisa bem assustadora, sim, né? Então, de um perigo. De um perigo. Vai ver, ela se via como esse perigo, né? Ela, não sei, mas é muito bonita mesmo a obra dela. Também não dá pra reduzir uma obra de arte. Sim, não fez uma vulva. E pra gente encerrar, eu não conhecia a deusa grega Balbo. E eu fiquei louca que você falou dela, né? Que tem o rosto no ventre. E eu amei, ela não tem cabeça, não tem os braços. E eu amei que ela é a deusa do ventre e do humor. E que depois ficou como humor obsceno. Por que você acha que essa deusa grega que tem esse rosto... O rosto dela é bem... Eu vi várias fotos, depois eu fui dar um Google. Ela tem a cara bem ali onde é a vagina, né? Bem aqui no ventre, descendo. Por que você acha que ela é a do humor? Eu achei isso tão sensacional. Então, a história mitológica é que ela foi entreter a Deméter, porque a Deméter tinha perdido a filha, que foi para o Hades, e estava desolada, e a Deméter era responsável pela agricultura, fazer todas as coisas frutificarem. Então, era horrível que ela estivesse mal, porque nada disso estava acontecendo. E a Balbo foi lá e ficava mostrando a vulva, né? E de um jeito, no começo começou a contar umas histórias para distrair a Deméter, e a Deméter sair daquela coisa melancólica em relação à filha. E daí ela começou a mostrar a vulva. E daí a Deméter começou a rir, e as coisas começaram a ganhar vida de novo. É lindo, porque a criatividade, a fertilidade, eu amei, porque eu fiz eu sempre levo essa cena para minha análise pessoal, que quando eu era criança, eu tinha mania de levantar a saia e mostrar a calcinha, assim, bem onde estava a vulva. Não mostrava a vulva, mas ficava... E eu tinha essa mania, principalmente quando tava um clima estranho em casa, ou ia numa festinha que tava desanimada, eu com 7, 8, 9, eu mostrava a calcinha. Daí a minha mãe ou meu pai iam me buscar, olha, de novo ela levantou a saia e ficou mostrando. E eu trabalho com humor hoje em dia, boa parte do meu trabalho é isso. Então eu fiz eu fiquei... que é uma coisa desconcertante. Total! Né? E é muito boa, né? E ao mesmo tempo é uma coisa assim... Não sei, é quase eu vou sair desse lugar de princesinha onde a sociedade quer me colocar para que eu participe de uma farsa da sociedade e vou logo mostrar a calcinha, que é a última coisa que eu deveria fazer para ser uma mocinha, entendeu? Já corta logo, vai para fica íntimo em 5 minutos, né? Muito bom. E você falou, eu não conhecia essa... Nasceu humor aí, né? Eu pirei com isso, falei, e eu piro com as coisas, eu faço tatuagem, eu já quero fazer uma tatuagem da Balbo. Ale, amei nossa conversa. Também adorei. Muito obrigada. Ótimo. Obrigada a você. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. E aproveita e dá 5 estrelinhas também, o ego agradece. Até semana que vem!